Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. A paz, irmãos, que Deus abençoe a tua vida nesse momento. Seja bem-vindo a mais um Maná Diário. Lembrando que nós estamos aqui todos os dias, ao meio-dia, trazendo uma palavra ao teu coração. Logo em seguida, uma oração, amém? Que você possa estar participando, sempre ouvindo, e que você possa também compartilhar. Amém? Compartilhar com um irmão, compartilhar com um amigo, compartilhar com alguém que você sabe que está precisando da palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus, de receber uma oração, amém? E eu gostaria de deixar nesse momento uma palavra que se encontra lá em Colossenses 3:16. Diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam no nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Eu estava meditando nessa palavra e aí eu fui lá no início, né? Colossenses 1. E aí Colossenses 1 começa ali falando, né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. E aí eu fiquei, né, meditando sobre isso. Não é uma palavra para um obreiro, não é uma palavra para um pastor. Está se referindo ali, falando, né, aconselhando ali a igreja, né, e aos santos e fiéis. E aí me veio, né, que ele fala aqui para que a palavra de Deus habite ricamente, né, no povo, naquele povo, e que para que eles pudessem ensinar e se aconselhar uns aos outros. E eu fiquei pensando na maturidade dessa igreja, porque o costume, né, das pessoas, de um modo geral, é sempre correr para o pastor, correr para o líder. Não que isso seja errado, mas eu queria ressaltar que a maturidade deles, né? Se ele está deixando isso, é porque realmente havia ali um crescimento, uma maturidade, uma espiritualidade, né, suficiente para que aquelas pessoas, sendo, né, ricamente ali alimentadas pela palavra de Deus, elas com toda certeza elas conseguiriam, né, iam conseguir aconselhar umas às outras, né? Ele fala ensinar e aconselhar uns aos outros. E aí fiquei pensando, né, em como muitas das vezes a igreja está tão imatura, né? A igreja está tão
tão longe, tão distante, eh a impressão, assim, que a igreja está, paralisada, a igreja está acomodada, a igreja, não tem aquele desejo de isso de modo geral, né, aquele desejo de crescer. Houve uma época em que a gente via, eh, as pessoas tendo fome, tendo sede de Deus, querendo conhecer a Deus, querendo, eh eh desejando, né, crescer espiritualmente para cumprir o propósito de Deus, para ali ser um pastor, para ser um evangelista, e a gente não vê isso hoje, né. Eh, o interesse em saber qual é a vontade de Deus, e a gente ensina tanto, né, que a primeira vontade de Deus é que a gente tenha comunhão, comunhão com Deus, oração, palavra. Assim, o que a gente entende é que quando as pessoas elas têm comunhão com Deus, ela vai desejar as coisas de Deus, né. Isso é automático, quando ela começa a manter comunhão com o Senhor, ela começa a desejar as coisas de Deus. Então aí a gente vê que a gente não precisa ser muito inteligente, a gente não precisa ir muito longe para ver que muitas das vezes o que tem faltado em si é a comunhão, né? É a palavra, né? Habitar ricamente, as coisas de Deus habitarem ricamente em nós, né? Tanto, mais tanto que vai ser para nós e e para as outras pessoas a ponto de conseguir aconselhar, ensinar. Então, é necessário, haver em nós esse desejo. A princípio, né, a gente faz, nós, ouvimos e nós praticamos, foi assim comigo e acredito que não existe outro caminho. É assim com todo mundo. A gente, entende a palavra de Deus, né, a gente crê, nós recebemos, nós cremos e nós praticamos. E assim, nós não podemos ser levados pelo que nós sentimos, mas nós precisamos ser levados pelo que nós cremos. Nós precisamos andar por fé, né. Existe um propósito e esse propósito maior, né, o principal, é o que vai nos levar a chegar num propósito, que o Senhor tenha um chamado, que o Senhor tenha algo específico para a nossa vida. Então existe esse caminho que é a comunhão, que é estar na presença de Deus, que é orar, né, que é passar tempo com Deus, que é meditar na palavra. E aí todas as outras coisas elas vão aflorando em nós, né? Elas vão surgindo. Vem a necessidade, a gente vai sendo despertado, né, para a necessidade de interceder. Não adianta querer dizer que uma pessoa que não ora, que não tem comunhão com Deus, que ela sabe a importância da intercessão, que ela recebeu a revelação da intercessão, pois se ela nem passou, né, pelo por esse, vamos dizer assim, por esse caminho, na presença de Deus, nesse ponto em que o Espírito Santo revela para ela a importância da comunhão. Que dirá, né? Que dirá da intercessão? Né? A gente sabe que a intercessão é uma doação muito grande e que muitos cristãos, infelizmente, não intercedem, fazem às vezes uma oração superficial. Ah, Deus abençoe o fulano. Isso, na verdade, é, é
é uma oração tão fria, né, tão tão realmente superficial, porque a oração, a intercessão verdadeira é onde o Senhor vai nos guiando, Ele vai nos levando, e a intercessão é algo tão profundo que o Senhor vai nos mostrando, Ele vai nos revelando. Às vezes a gente ora ali, a gente não estava nem sabendo da situação da pessoa, mas o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo traz qual é a necessidade daquela pessoa. Mas isso tudo é por causa da comunhão, é por estar na presença de Deus, é por estarmos conectados com o único que traz a revelação, que é o Espírito Santo. Então, que nós possamos, né, em nome de Jesus, que nós possamos estar buscando o amadurecimento, buscando o crescimento, né, que habite ricamente em nós a palavra de Cristo, a ponto de nós ensinarmos e aconselharmos uns aos outros com toda a sabedoria. Aí ele fala, né, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração, né? Quando a gente lê, a gente já imagina aquele ambiente poderoso. Hoje em dia as pessoas se reúnem nas igrejas e aquela pressa, aquela ansiedade, aquela loucura, as pessoas não se entregam, elas não se rendem para Deus. O desejo louco de terminar aquele período, aquele momento ali, de ir embora para casa e fazer as coisas que quer, e aí acaba que a pessoa não desfruta daquele momento que poderia ser um momento tão tremendo, né, de comunhão ali e de intimidade com Deus, comunhão com os irmãos, de intimidade com o Senhor, com o Espírito Santo. Então que nós possamos, né, pedir o auxílio do Espírito Santo. Nós vamos orar agora e nós vamos colocar diante do Senhor, amém? Que você possa ir onde você está, se você puder fechar os seus olhos, mas se não puder também não tem problema, mas que você fique com o seu coração ligado, conectado na oração, amém? Talvez você esteja num ambiente que você não pode, né? Mas que você possa desejar no teu coração. Aí você pode me falar, mas eu não desejo, então nós vamos orar. Porque o Senhor é aquele que pode realizar, é o único que pode realizar, é o único que pode transformar o nosso coração, é o Senhor. Amém? Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante da Tua presença nesse momento, cada vida, cada coração. Querido Espírito Santo, pedimos o Teu auxílio, Senhor. Só o Senhor pode. Só o Senhor pode operar, atuar nas nossas vidas. Ah, querido Espírito Santo, a palavra diz que o Senhor nos guiaria em toda a verdade, que o Senhor nos guia a toda a verdade. Não existe nada mais precioso que a tua verdade, ser guiado à tua verdade, ser guiado a toda a verdade. Que o Senhor venha em nome de Jesus operando nas nossas vidas, que haja esse desejo de ter comunhão, Senhor, que haja esse desejo que a palavra habite ricamente em nós. Que nós possamos te conhecer por meio da palavra, Senhor. Que nós possamos te conhecer, Senhor, por meio da comunhão. Que todas as outras coisas que são necessárias, o jejum, Pai, a adoração, a intercessão, que nós possamos ser guiados por esse caminho, Senhor, em nome de Jesus, pelo maior e o melhor professor, o maior e o melhor guia, que é o Senhor Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu peço toque em cada vida que está ouvindo e que está acompanhando nesse momento a oração, aquelas que vão ouvir, aquelas que vão, Pai,
ver em outro momento, em nome de Jesus, que sejam tocadas, que tudo aquilo que não provém do Senhor caia por terra em nome de Jesus, toda força contrária a essa vida, esse coração caia por terra em nome de Jesus Cristo. E que o poder sobrenatural do Senhor venha sobre essa vida, sobre esse coração, que as cadeias sejam quebradas, em nome de Jesus Cristo. E nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos, Pai. Declaramos, Pai, a tua palavra habitando ricamente em nós, Senhor. Em nome de Jesus. E nós amadurecendo, Pai, em nome de Jesus. Amadurecendo para a tua glória e para o teu louvor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Pai, nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Então, que Deus abençoe a tua vida, amém? E que você possa meditar um pouco mais nessa palavra quando você puder, e que você deseje, que você anseie, que as coisas de Deus possam ser, assim, ter, aliás, ocupar um lugar, né, de prioridade na tua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade. Amém?